Então, mais uma vez, uma boa noite para todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre, amigo e benfeitor, acolha e envolva todos nós. Gostaria de agradecer a Jeane pelo convite, pela oportunidade, enviando o nosso abraço aí a todos os amigos de Sergipe, a todos os amigos do Brasil que nos acompanham ou mesmo de fora. É uma alegria podermos estar juntos para refletir sobre esse tema que nos foi proposto. Um tema muito importante porque diz respeito à nossa relação com Deus. Talvez, ou sem sombra de dúvidas, a mais importante das relações, nesse conjunto de relações fundamentais que precisamos estabelecer. A de nós para conosco mesmo, a de nós para com os outros e, essencialmente, aquela que é a grande meta de todo ser criado, de toda criatura, a sua relação com Deus. Aquilo que Jesus veio a chamar de o reino de Deus, como meta suprema, como alvo maior do evangelho que ele nos trouxe. Então, o tema que nos é proposto, silenciar a mente para ouvirmos a Deus. Ou seja, estabelecermos uma sensibilidade adequada ou necessária para podermos melhor interagir com este que é a fonte da vida, inteligência suprema, perfeita justiça e infinito amor. É preciso que cada um de nós, enquanto espíritos, e mais do que isso também, enquanto templos de Deus, lembrando o apóstolo Paulo, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, é preciso que aprendamos, enquanto espíritos, a encontrar de fato esse templo, a nos identificarmos internamente com o Criador, com o nosso Pai, e a estabelecermos ali os mais fundamentais diálogos da nossa vida, da nossa jornada espiritual, buscando o rumo adequado, buscando a inspiração necessária diante de cada circunstância que a vida venha a nos propor. Lembrando que na dinâmica da evolução, quanto mais cresce o ser, quanto mais sobe os degraus infinitos da evolução espiritual, mais a sua vontade, mais a sua proposta se resume ao cumprimento da vontade divina. Para isso, precisamos, primeiramente, criar essa relação de entendimento, essa capacidade de captarmos, percebermos, decodificarmos a linguagem divina em nós. E, para refletirmos sobre isso, vamos seguir esse caminho aí que nos foi proposto, entendendo a importância de criarmos uma ambiência necessária ou adequada em nosso campo mental, em nossa mente, para que possamos, enfim, captar, receber e refletir essa vontade, essa luz divina em nossas vidas. Poderíamos figurar a nossa mente, por exemplo, como um lago. Se é um lago agitado, se é um lago inquieto, não se pode ver ali refletida a luz das estrelas ou a luz do sol. Ao passo que, se buscamos asserenar esse lago e converter a nossa mente naquilo que é a definição mesmo que Emmanuel nos traz no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, no espelho da vida, então o nosso lago, essa mente como um espelho translúcido, sereno, plácido, se assim o fazemos, silenciando, portanto, as inquietações, o furor das paixões, da incompreensão, dos vícios, se a gente consegue pacificar, asserenar a nossa mente, mais fácil para nós será, então, perceber, captar essa vontade divina e refleti-la. Daí já vamos entendendo que esse silêncio, para além simplesmente do silêncio da voz falada aqui, do verbo físico, material, que se expressa através do som, esse silêncio vai representar algo muito mais profundo, que diz respeito às nossas emoções, que diz respeito àquilo que é o estado em que temos conseguido manter mais comumente a nossa mente, o nosso pensamento e tudo que diz respeito a essa nossa casa mental. E para a gente refletir sobre isso, vamos associar aí
essa nossa reflexão a uma figura que soube muito bem aprender e divulgar essa linguagem do silêncio, que é uma linguagem por meio da qual Deus geralmente vai se comunicar conosco. Esse ser que soube em vida, naquilo que exemplificou para nós, naquilo que deixou como legado, ilustrar o que é essa maneira diferente, distinta, que precisamos aprender a fim de nos comunicarmos mais efetivamente com Deus. Vamos falar de Francisco de Assis, que soube como poucos entender, ouvir e expressar essa melodia do silêncio. O silêncio feito no coração, no santuário desse templo interior que todos temos, e silêncio esse que nos permite, então, escutar uma voz que, diante dos ruídos humanos, dos barulhos, das paixões, passa muitas vezes oculta. Muitas criaturas ainda não a conseguem ouvir, mas todos aqueles que já vão buscando esse caminho de silêncio interior vão, aos poucos, desenvolvendo essa percepção, essa sensibilidade. Quando baixam os ruídos humanos, das paixões humanas, das sombras humanas, eis então que surge, cada vez mais poderosa e cada vez mais eloquente, essa voz do silêncio, essa melodia do silêncio que nos fala dessa infinita sabedoria e desse supremo amor que rege a vida, que rege todos os destinos, que preside aos mais singelos fundamentos da criação. Então é sobre isso que nós vamos falar, partindo de uma mensagem muito bonita, de um livro pelo qual nós temos um apreço, um carinho muito grande, pela beleza das mensagens que esse livro traz, pela profundidade, pela proposta diferente dentro da obra do Chico. Estamos nos referindo ao livro Instruções Psicofônicas, que vai ter aí um irmão gêmeo, que é o livro Vozes do Grande Além, livros que foram obtidos através da psicofonia do Chico, que foi depois transposta, né, para o formato de texto, de livro, pelo nosso querido Arnaldo Rocha, ex-esposo de Meimei nesta última encarnação. Então, o livro, tanto Instruções Psicofônicas como também o Vozes do Grande Além, que trazem reflexões muito, muito proveitosas, muito profundas, de diversos espíritos, né? Não só de benfeitores espirituais, nós temos ali também relatos de espíritos sofredores que estavam reencetando, que estavam recomeçando a sua trajetória nos caminhos do bem e da luz, espíritos arrependidos que vêm compartilhar as suas histórias, as suas experiências. Então é um livro bem bonito nesse sentido de nos mostrar a misericórdia divina, né? Tanto da parte dos benfeitores que nunca nos desamparam, como também a partir dessas lições, desses exemplos e testemunhos daqueles que se equivocaram, mas que, contando com o auxílio do alto, com a misericórdia divina e dos benfeitores amigos, estavam agora se recompondo. E a mensagem a que fazemos referência e que utilizaremos está no capítulo 14 do livro Instruções Psicofônicas e é de Meimei, aquela que foi, nesta última encarnação, a esposa de Arnaldo Rocha. Lembrando que essas mensagens foram recebidas lá no grupo Meimei, em Pedro Leopoldo. Arnaldo Rocha, Chico e outros amigos tiveram ali, por alguns anos, as reuniões nesse grupo, registraram isso em áudio, e depois algumas dessas mensagens foram, então, transcritas nesses dois livros. E o título da mensagem deste capítulo 14 é A Melodia do Silêncio. Então já é muito bonito o título em si mesmo, A Melodia do Silêncio. Há no silêncio, e por silêncio não apenas o exterior, o silêncio físico, né, removendo aí os ruídos materiais, mas o silêncio em sentido mais profundo, como a gente dizia, esse acalmar, esse acerenar da mente, quando ela se torna plácida, quando ela se torna assim calma, ela então consegue ouvir uma voz, um verbo que perpassa toda a criação infinita. Melodias, cânticos sublimes que só a acústica espiritual bem trabalhada, bem depurada, conseguirá captar.
é essa que, como dizíamos, foi muito bem percebida e proclamada por Francisco de Assis, ele que conseguia reparar nos mais singelos detalhes da criação, por conta dessa sua mente justamente pacificada, já envolvida, embalada nesse clima da paz, esse pequenino de Deus, pobrezinho de Deus, que tão bem soube expressar a melodia desse silêncio, que ele sabia captar. E ela começa dizendo assim: repara a melodia do silêncio nas criações divinas. Então, Deus, de um modo geral, vai operar em silêncio. Aquilo que é obra sua, geralmente, embora tendo ali clara, patente para todos aqueles que tiverem olhos de ver, embora esteja ali a sua assinatura, ela geralmente é uma obra silenciosa. Nas suas criações, nas expressões da natureza, nas circunstâncias que se conjugam em nossa vida, em nossos destinos. Geralmente, é assim que Deus opera. Lembrando lá uma fala de Gesiel, no livro Paulo e Estevão, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Então, Deus prefere o caminho do silêncio, porque Ele não quer competir. Deus é, por excelência, o maior servidor de todo o universo e contenta-se, então, em servir. Sabe que todo aquele que procurar essa melodia do silêncio há de o encontrar, mas não quer se mostrar, não quer concorrer com os barulhos, as vaidades, as ilusões das criaturas. E fica ali até mesmo como prêmio para aquele que souber fazer silêncio interior, o prêmio de o encontrar. Então, repara a melodia do silêncio nas criações divinas. Veja o verbo no imperativo, é algo que nos cabe buscar, que nos cabe desenvolver, trabalhar em nós. Aprendemos a entender, a decodificar essa linguagem do silêncio. Nós nos lembramos até mesmo da orientação de Jesus, quando nos ensina a orar no Sermão do Monte, por exemplo, no capítulo 6 de Mateus, quando ele nos recomenda para conversarmos com Deus, entrarmos em nosso quarto interior, cerrarmos a porta e conversarmos com Ele em segredo. Conversamos com Deus em segredo. Ele nos ouve em segredo e nós o ouvimos em segredo. Que segredo é esse, senão esse segredo do silêncio? De uma linguagem inarticulada que se estabelece entre o Criador e a criatura. Uma linguagem muito particular. Cada criatura, cada filho seu conversa com o Pai de uma maneira específica. É como se Deus tivesse ali uma linguagem criptografada, decodificada para cada um dos seus filhos de uma maneira muito particular e muito específica. E é isso que cabe a cada um de nós buscar. Isso, no fundo, é o objetivo do ato de orar, do ato de meditar, de mergulhar em nós mesmos, de aprendermos a contemplar, a observar a natureza. Aprendemos essa linguagem por meio da qual poderemos conversar com Deus. Não poderia deixar aqui de lembrar um outro livro que é fascinante nesse sentido, porque o grande mote da obra como um todo vai ser justamente nos ensinar a reparar, a observar, a contemplar essa melodia do silêncio e essa voz divina oculta a tantos, mas que se faz ouvir cada vez mais grandiosa aos que treinam a sua acústica espiritual, a percepção dos seus espíritos. É a obra O Grande Enigma, de Leon Denis, em que ele vai falar justamente desse grande enigma que é o Criador, que é a sua obra e que precisamos devassar, desbravar. Ele vai dedicar ali uma parte inteira da obra para nos ensinar ou nos convidar a contemplar a natureza. E ao longo de todo o livro, vamos vendo algumas palavrinhas se repetindo. Por exemplo, a palavrinha silêncio. É uma palavra que reiteradas vezes ele vai se utilizar. Silêncio, recolhimento, meditação, reflexão. São palavras que estão ali presentes falando da importância de buscarmos esses elementos para aprofundarmos a nossa relação com Deus. Ele vai dizer que no silêncio, no recolhimento, a alma sente crescer as suas potências psíquicas, a sua percepção, a sua capacidade de apreensão da lei divina, do próprio Criador.
Então, a importância de aprendermos a buscar essa melodia do silêncio, cultivar a prece, cultivar a meditação, o estudo, para ampliarmos essas nossas capacidades de percepção do Criador e da sua obra. Então, é aí uma obra essencial, fica aí a sugestão para que possam realmente se deliciar com a beleza, com a profundidade do que Leon Denis ele nos traz. Ele que era esse poeta em prosa da doutrina espírita. E ela prossegue, Meimei. No céu, tudo é harmonia sem ostentação de força. Lembra o que falávamos? Deus não concorre com as vaidades das criaturas. Então, tudo na sua obra é harmonia, mas ele não quer se ostentar. Vai se revelar a todos os que o quiserem buscar. Todos aqueles que o quiserem compreender, entender, com ele comungar, mas jamais vai se impor. Jamais vai forçar a entrada, digamos assim, em nosso coração, em nossa consciência. Pelo contrário, dá-nos essa liberdade de o buscar, para que justamente quando o encontrarmos, a alegria e o contentamento sejam ainda maiores, justamente pelo esforço da jornada percorrida, pelo contentamento do trabalho feito e do resultado alcançado. Então, no céu, quando olhamos o céu, o cosmos, tudo é harmonia, mas nesse silêncio, né? Sem barulhos, ruídos que nos queiram assim impressionar, assustar. Silêncio, a harmonia que fala por si a todos aqueles que quiserem escutar. Deus não precisa gritar, Deus não precisa se impor para fazer-se percebido pelos corações de boa vontade. O sol brilhando sem ruído, os mundos em movimento sem desordem, as constelações refulgindo sem ofuscar-nos. Então, por mais que muitas vezes aqui no mundo a nossa vida seja o barulho das paixões, das lutas, das provas difíceis, né? O barulho aí das tempestades, ao espírito que sobe pelo coração e pelo pensamento, para além das nuvens e tempestades humanas que envolvem ainda as nossas lutas evolutivas aqui, o que esse espírito vai encontrar nesse infinito do universo e da criação? Senão esse silêncio melodioso, essa melodia silenciosa. Cada planeta no seu movimento adequado, cada estrela fazendo ou cumprindo ali a sua função, tudo operando na mais perfeita harmonia, desde séculos até séculos incontáveis no porvir. É a eternidade da harmonia, da harmoniosa criação de Deus. E na Terra, também, tudo assinala a música do silêncio, exaltando o amor infinito de Deus. Então, a música do silêncio na natureza, que Francisco de Assis soube muito bem escutar, porque havia já ele feito também silêncio interior. E é como se entrássemos, então, na mesma faixa, quando silenciamos a nós mesmos, as nossas paixões, os nossos vícios, os nossos impulsos, quando buscamos no clima da paz, do bem, do amor, da vigilância e da oração, esse silêncio, sintonizamos também com o silêncio da natureza. E então ouvimos, como se fosse um rádio mesmo, essa melodia, essa música do silêncio. Naquilo que Francisco, então, propôs para nós, né? Compôs o cântico das criaturas. Há um cântico em toda a natureza, para além do cântico dos pássaros, que os nossos ouvidos podem captar, para além dos barulhos, dos sons, dos ruídos materiais, há um cântico de exaltação, de glorificação à grandeza de Deus, à magnificência do Criador. Como está também lá no Livro dos Espíritos, tudo em a natureza canta, proclama a glória, a grandeza de Deus. Esse cântico das criaturas que Francisco pôde nos trazer é justamente esse cântico que visa nos falar dessa música do silêncio que precisamos aprender a escutar. E ela então prossegue.
a semente germinando sem bulício. Então, uma sementinha que é, como diz Emmanuel, a sacerdotisa da vida, que devolve, né, por milhar aquilo que lhe é dado. Então, uma sementinha vai produzir uma árvore que vai produzir incontáveis frutos, que vão produzir por si, depois muitas incontáveis sementes, que vão produzir incontáveis árvores, e assim infinitamente. Por isso é a semente, a sacerdotisa da vida, porque ela ilustra justamente essa grandeza do Pai, essa multiplicação do bem e do amor ao infinito. Uma sementinha, graças à misericórdia divina, essa fonte da vida, se faz tanto nesse concerto da criação, e ela cresce ali silenciosa. Cresce silenciosa. Um bosque inteiro cresce silencioso. Ao passo que muitas vezes nós damos mais atenção a uma árvore que cai, muitas vezes de maneira bem ruidosa, e esquecemos de atentar e de valorizar verdadeiros bosques, florestas que crescem nesse silêncio de Deus. A árvore ferida, preparando sem revolta o fruto que te alimenta. Então, a árvore que foi podada, a árvore que muitas vezes foi ali ferida, se recompõe em silêncio, no silêncio do perdão e da misericórdia, refazendo-se para continuar a sua produção, a sua doação à vida, muitas vezes àquele mesmo que a feriu. Às vezes, num retorno imediato, ferida, devolve logo com o silêncio de um perfume que embala o seu próprio algoz. Então vejam só, que beleza na natureza para os que sabem escutar esse cântico de serviço, de amor, de renúncia, de humildade. A água que hoje se oculta no coração da fonte para dessedentar-te amanhã. Então a água que está lá no lençol freático, silenciosa, né? Calma, oculta, mas que é a água que vai sustentar os regatos, os rios, os lagos, e enfim, vai chegar ao mar, proporcionando-nos depois a chuva que fecunda o solo. Essa água está lá, silenciosa, mas assim tão essencial. O metal que se deixa plasmar no fogo vivo para ser-te mais útil. O vaso que te obedece sem refutar-te as ordens. Que palavras articuladas lhes definiriam a grandeza? Então, como expressar isso em palavras? Por isso, muitas vezes, o silêncio é o melhor veículo para expressar essa grandeza da obra divina. A gente se lembra da própria postura de Jesus diante de Pilatos, por exemplo, quando foi por ele perguntado o que é a verdade? Ou seja, o que é a obra divina? O que é Deus? O que é a sua lei? E qual foi a resposta de Jesus? Senão a do silêncio, como a dizer que para acessarmos a verdade, para acessarmos o Criador, não o faremos pelos sentidos grosseiros da matéria. Enquanto estivermos assim tão materializados que não consigamos ter outra percepção senão a dos sentidos, não conseguiremos acessar de fato a verdade. Então é como se Jesus, naquele silêncio profundamente eloquente, dissesse: está aí a minha vida. Cada gesto silencioso, cada serviço prestado, cada olhar amoroso, cada renúncia, cada sacrifício são a expressão, são a voz da verdade. Mas se não tens podido ouvi-la assim, é porque ainda não treinaste essa acústica espiritual. É o que ele diz naquele silêncio. E ele diz em outro momento: eu vim dar testemunha da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz, me escuta, me compreende, dando-nos a entender que é outro tipo de percepção. Por quê? A verdade, ela não pode ser trabalhada apenas em palavras. Ela é expressada em sua grandeza, em sua riqueza, em sua abrangência, a lei divina, a grandiosidade da criação, sobretudo na palavra viva. Por isso Jesus é também chamado Verbo. A palavra viva da ação, da exemplificação. É isso que a gente vai entendendo. Daí a importância de aprendermos a ouvir essa voz do silêncio, que fala conosco através das ações, das circunstâncias e do que está ao nosso redor, mas que muitas vezes vai muito além dos nossos simples sentidos materiais. É por isso
Prossegue Meimei, que o Senhor também nos socorre através das circunstâncias que não falam, por intermédio do tempo, o sábio mudo. Então, como geralmente Deus conversa conosco? Por meio das circunstâncias, que não falam, né? Que não se expressam propriamente na linguagem, né? No verbo que estamos acostumados, mas elas falam de outras maneiras. E é por meio delas, majoritariamente, que Deus nos acessa. Então, sem esse tino, sem essa perspicácia, sem essa atenção, estaremos muitas vezes diante da expressão da vontade divina, das respostas divinas para a nossa vida, sem sabermos as entender, as compreender. Então é preciso aprender também a ler as circunstâncias, a voz oculta de que são portadoras, mensageiras que são de Deus, do Cristo, dos nossos benfeitores espirituais. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei de amor que nos governa o caminho. Lembrando um ditado oriental que diz justamente isso: cuida para que quando falares, seja a tua palavra melhor do que o silêncio. Para que possamos, de fato, mesmo em falando e em nos expressando verbalmente e sonoramente, manter a mesma sintonia com esse que opera no silêncio, sustentando, fortalecendo e inspirando a todos os seres e a toda a criação. Admira cada estrela na luz que lhe é própria. Aproveita cada ribeiro em seu nível. Estende os braços a cada criatura dentro da verdade que lhe corresponda à compreensão. Então, faça uma leitura adequada de cada um. Discute aprendendo, mas porque desejas aprender, não precisas ferir. Fala auxiliando, mas não te antecipes ao juízo superior, veiculando o verbo à maneira do azorrague, inconsciente e impiedoso. Não saiba a tua mão esquerda o que deu a direita. Então, esse símbolo do trabalho silencioso, até mesmo para dentro de nós, um trabalho tão espontâneo, tão sincero, que mesmo dentro de nós passa silencioso, não é nem contado, porque já passa a ser resposta natural de nossa alma à vida e às circunstâncias. Não é nem computado, né? Não é nem, digamos assim, ventilado, exaltado internamente em nós, porque já é a resposta silenciosa do serviço que edifica. Auxilia sem barulho onde passes. E então ela conclui: recorda a ilimitada paciência do Pai Celestial para com as nossas próprias faltas e ajudemos, sem alarde, ao companheiro da romagem terrestre que muitas vezes apenas aguarda o socorro de nosso silêncio a fim de elevar-se à comunhão com Deus. Então é esse o silêncio que de fato precisamos buscar, aprender a desenvolver em nós, em nosso coração, trabalhando os sentimentos à luz do Evangelho, para que então sintonizemos com essa faixa do silêncio melodioso de Deus, ouvindo a sua voz, ouvindo a voz do bom pastor, a nos conduzir nos mais difíceis caminhos e nos mais dolorosos testemunhos da vida, para que tenhamos força, sabedoria, discernimento sobre o melhor a fazer. Lembrando uma frase de um espírito, um capítulo muito interessante do livro Falando a Terra, capítulo 32, Espírito Mariano, uma coletânea de várias frases, e ele diz: sempre que guardares o silêncio te guardará. É preciso aprendamos a conservar, sobretudo, esse silêncio interior, para que estejamos assim também guardados pelo silêncio divino, a nos conduzir, a nos orientar e a nos inspirar, sempre que venhamos a ser chamados a falar, a expressar e a agir, para que a nossa atuação seja sempre o reflexo, a mais pura irradiação do Verbo Divino que irradia vida afora, trazendo vida, trazendo luz, gerando elevação. Para que as nossas palavras, sejam elas faladas, mas sobretudo vividas, possam estar sempre em harmonia com esse divino cântico que perpassa a toda a criação. Busquemos, portanto, com Jesus, o clima da paz no serviço, na oração, no bem e no amor, convertendo-nos, então, na expressão dessa voz, dessa canção melodiosa do silêncio do Criador.